Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. Perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco, continua a reflexão do Evangelho de Marcos. Toda a leitura do Evangelho de Marcos. Depois Mateus, depois Lucas. É bom acompanhar em casa. Deixar só para a missa não. Naquele tempo é uma linguagem litúrgica, já disse várias vezes. Isso naquele tempo muitas vezes não tem no Evangelho não. É colocado aqui para fazer a transposição e a relação com a missa do dia. Então é uma linguagem litúrgica, mas é importante que significa tanto o tempo de Nosso Senhor como agora, que significa todo o tempo. Na hora que é anunciado o Evangelho, ele acontece. Então essa cena aqui que está sendo anunciada, que foi anunciada na verdade, está sendo refletida agora, ela vai acontecer no coração de quem acredita. Se não acreditar, não acontece nada. Jesus entrou de novo na sinagoga. Ontem, esses dias tenham dito, cada vez que tem uma sinagoga, Jesus, uma cura e o fariseu, tem confusão, tem discussão. Se você pensa que Nosso Senhor nunca discutiu com ninguém, você está enganado. Discutiu e muito, e bateu de frente com os fariseus. E hoje o Evangelho diz que ele ainda ficou irado. Irado, está escrito aqui, vamos entender, né? Então ele entra de novo na sinagoga, tá? Que é o local de culto dos judeus. Havia ali um homem com a mão seca. Hoje em dia ainda tem muita gente que tem a mão aleijada. A mão ela é atrofiada, às vezes fica em contato com o corpo. Eu conheci uma pessoa assim. Então naquela época já tinha essa doença. Esse homem estava dentro da sinagoga. Na certa tinha escutado falar que Nosso Senhor curava. E eles iam para ser curados. Embora a maior cura é o perdão dos pecados. Já expliquei. Alguns observavam. A quem? A Jesus ou o homem? A Jesus. Eles não estavam nem aí para o homem, se ia ser curado ou não. Eles queriam saber se não se ia curar naquele dia. Para quê? Para acusar. Por quê? Porque os fariseus diziam que nesse dia não pode fazer nada. Mas eles faziam. Hipócritas, como os hipócritas de hoje. Alguns observavam para ver se haveria de curar no dia de sábado. E para quê? Para acusar. Que ele não seguia a lei.
Uma vez, uma ocasião, perguntaram a ele se podia pagar imposto a César. Aqui, a Nosso Senhor, para quê? Para acusar. O fariseu vai sempre para acusar. Se devia ou não pagar imposto a César. Era uma cilada, né, para ver se ele seguia ao rei ou à lei. Embora a lei especificamente não fale de não pagar imposto, não. E Jesus diz, então perguntaram se deveria pagar imposto a César, que era o imperador da época. Jesus disse, me dê uma moeda aí. Aí na moeda tinha a inscrição, o rosto do imperador. Ele disse, de quem é esse rosto? De César. Pois dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, desde fuleiragem, vocês estão querendo me pegar e não vão pegar. Tem que pagar imposto? Pague. E dê de conversa. Porque Nosso Senhor não gosta muito de conversa, não. Ele nota logo que as pessoas vêm, ele corta na hora. Não tem conversa, não. E é bom ser assim. Eu gosto de ser assim. Você nota que a pessoa vem só para conversa, pode ir embora. Padre Pio era desse jeito, né? Aqui é para ver se ele vai seguir a lei ou não, mas só que é uma leitura ao pé da letra da lei, uma leitura fundamentalista. Realmente no Gênesis tem que Deus descansa no sábado, mas não é literal. Como é que Deus descansa? Deus não descansa. Nosso Senhor diz no Evangelho de João que o Pai trabalha sempre. Jesus percebe tudo, percebia que os fariseus estavam ali, que os fariseus queriam acusá-lo. E ele não se retrai não, diante da hipocrisia, de hipócrita. Ele enfrenta. Nosso Senhor se ele é covarde? Não, covarde é muitos de nós, né? Os católicos não têm coragem de dizer as coisas. Aí Jesus diz ao homem de mão seca, vem cá. Na certa o bichinho estava lá atrás, né? Com vergonha. Normalmente quem é doente tem vergonha. Aí nós somos, vem cá meu filho. Ele sabia que era isso que os outros estavam querendo acusar. Fique aqui no meio, para todo mundo ver o que eu vou fazer. Ele não foi lá onde o homem estava não, mandou ficar no meio. Disse ao homem da mão seca, levanta, fica aqui no meio. Quero que todo mundo veja o que eu vou fazer. E perguntou bem alto, para todo mundo que estava lá. É permitido nesse dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Estava se referindo aos fariseus que estavam lá, os doutores da religião. Nesse dia, hoje, no dia de sábado, eu posso fazer o bem ou não fazer? Como é? É proibido fazer o bem? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ou é proibido? Ficaram tudo calado. É permitido salvar uma vida ou deixá-la morrer? Tudo calado. Eles nada disseram. Jesus então, é o versículo mais difícil. Olhou ao seu redor, aí olhou na cara de cada um. Ele estava bem no centro, né? Então ele olhou de um lado e do outro. Olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Ira. Tem ira que é santa. Quando a gente se revolta é contra a injustiça. Porque Nosso Senhor não era frouxo, não. É o zelo por Deus. Que a gente, por questão de fraqueza, diz que é educação. Educação cor nenhuma, porque é fraco. E não tem coragem de dizer as coisas. Portanto, nem toda ira é pecado, não. Pelo contrário. Era bom que a gente se irasse, era mais. Quando está sem vergonha desse país, desses políticos aí. E fica tudo calado. Cheio de ira e de tristeza, por quê? Porque eles eram duros de coração, não entendiam nada. Aquelas autoridades lá dos fariseus não entendiam nada. E era o chefe do povo, como hoje esse chefe do povo de hoje aí.
inventando lei que não tem nada a ver. Jesus se colocaria logo contra eles, e se colocou lá na época. Só que lá o partido era religioso, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração. Recorde quando ele entrou lá no templo, que estavam vendendo coisa, de novo cheio, ali não fala ira, fala do zelo, é a mesma coisa. O zelo pela casa de Deus, expulsou tudinho da igreja, não pediu para sair não, mandou embora, com chicotada. Quem? Nosso Senhor. E a gente tem a mania de baixar a cabeça para tudo. Quem baixa a cabeça para tudo não é cristão não, nem católico. Não façais da casa de Deus comércio. E aqui hoje, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, disse ao homem, terceira vez que ele fala do homem, que vai ser curado. Estende a mão. A mão do homem era colada no corpo e toda seca. E ele estendeu. Foi estendendo. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Os fariseus não queriam que ele fizesse isso porque era dia de sábado. Agora o que é mais importante? Seguir uma lei humana ao pé da letra, porque é a invenção dos fariseus, ou curar? Pergunto a vocês. O que é mais importante, seguir uma lei humana ou curar? E por que a gente segue uma lei humana e não cura? O que é mais importante, seguir uma lei humana ou fazer o bem? Fazer o bem. Por que a gente não faz? O homem se revolta contra as leis que não são justas. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os herodianos, eram dois dos partidos da época, tinham mais três, eu já expliquei cada um. Aqui só tinham dois, fariseu e herodiano. Fariseu seguia a lei, criava a lei, acreditava em anjos e ressurreição, acreditava na ressurreição. Diferente do saduceu, que era o sacerdote, e não acreditava nem na ressurreição nem nos anjos. Aqui eram os fariseus. Eram importantes? Muito. O sinédrio que condenou Nosso Senhor era feito de fariseu e saduceu. Esses aqui mais tarde vão condenar Nosso Senhor. Estavam só se preparando. Os herodianos eram um judeu que morava, ficava perto lá do palácio do Herodes. Esse Herodes era filho daquele que matou as crianças. Esse aqui vai matar João Batista. E esse aqui é judeu, não é romano não. É os puxa-saco do rei. Hoje tem a Roma de puxa-saco de autoridade. Imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Já queriam matar Nosso Senhor agora, só que não vão matar. Falsos. Vão matar daqui a 3 anos. Mas agora não vão. Tá? Aqui a gente percebe toda a autoridade de Nosso Senhor. E esse evangelho, entre outras coisas que foram ditas, fala então da cura física, mas não é só da cura física não. Ele quer dizer que ele é superior a uma lei caduca e mal interpretada pelas autoridades da época. Ele está querendo dizer que ele disse ontem: eu sou o Senhor da lei, quem faz a lei sou eu, não são vocês não. Eu sou o Senhor do sábado, se eu quiser curar no sábado eu curo e acabou. Só que fazendo isso, entra em atrito direto contra os grandes. E vocês sabem, quando a gente entra em atrito com os grandes, o que acontece, né? Morre, ele morreu. A gente entende porque é que ele morreu. Mas é melhor morrer, na verdade, do que viver escondido, né? Com medo. A maioria de nós passa a vida com medo.
Carta aos Hebreus continua a história do Melquisedeque, desde o início, né? Quem é esse Melquisedeque? Também falamos ontem. Rei de Salém, um rei que apareceu lá. O Abraão tinha feito uma guerra e surgiu esse Melquisedeque, Melchizedek, rei de justiça. Mele é rei, Sedek, justiça. Depois falam que era rei de Salém, Mele Shalom. Shalom é paz, rei da paz. E Jerusalém, cidade da paz. Então esse tal, e ele era rei, portanto, e era sacerdote. Ele vai ser figura de Cristo, porque Cristo é rei e sacerdote. Segundo a leitura do Gênesis, ele aparece do nada, sem genealogia, ninguém sabe de onde é que ele vem, ninguém conhece o pai, a mãe, nada. E segundo o Gênesis, o Abraão paga a ele o dízimo de tudo, desse tal de Melquisedeque. Se você paga o dízimo para ele, ele é superior a Abraão. Esse é o raciocínio do Paulo em Romanos, e Hebreu também. Se Abraão paga o dízimo de tudo para ele, ele é superior a Abraão. Como ele é figura de Cristo, Cristo é superior a Abraão. É esse o raciocínio que ele quer chegar. E como ele viveu antes do Moisés, é superior a Moisés, a lei da anterioridade na Bíblia. E Cristo, portanto, é superior a Moisés. Nessa carta ele está dizendo que Cristo é superior a Abraão e é superior a Moisés. E por que ele está dizendo? Porque a carta aos Hebreus, a carta aos judeus, está explicando para os judeus quem é Cristo. Por isso que ele fala. Sacerdote do Deus Altíssimo, porque na antiga aliança Deus era chamado por diversos nomes. El Elyon, Deus Altíssimo. El Sadeh, Deus do campo. Adonai, aquele que apareceu a Moisés, é o mesmo Deus, na verdade, com nomes diferentes. Elohim, tá? Então Deus tinha vários nomes, é um Deus só. Mas o Deus que apareceu a Abraão, o nome que Abraão chamava era El Elyon, Deus Altíssimo. Então esse também era sacerdote do Deus Altíssimo, e não era judeu esse cara aqui. Ele apareceu. Nem Abraão era judeu. Abraão ele nasceu onde hoje é o Iraque. Ele era arameu, o Abraão. Ele sai ao encontro de Abraão quando Abraão regressava do combate, da guerra. Guerreou contra 4 reis. Fala de 4 a 5 reis. E naquela guerra, quando você vencia, você pegava tudo que você queria. Pois Abraão pagou o dízimo de tudo para esse sujeito aqui. E foi esse sujeito, esse tal de Melquisedeque, que abençoou Abraão. Então ele era sacerdote do Deus Altíssimo, não era judeu, não existia ainda os judeus, e ele abençoou Abraão, para ver a importância desse homem. Abraão, que é o pai dos judeus. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. Pagar o dízimo é mandamento da igreja. Quem não paga tem que confessar. Seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça. Já expliquei. Melchizedek. E depois rei de Salém. Salém Shalom, rei da paz. Que quer dizer rei da paz, está aqui. Não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem início de dias, não tem fim, não tem nem começo nem fim. Ninguém sabe quem era esse sujeito. É um mistério ele. Leia Gênesis depois que está lá. Assim, o fato dele não ter nem pai nem mãe, embora Cristo tenha, não ter genealogia, embora Cristo tenha, sem início de dias, Cristo como Deus não tem início, nem fim de vida, Cristo ressuscitado não tem fim de vida, ele se assemelha ao Filho de Deus. É o raciocínio da carta aos Hebreus.
Está querendo dizer que esse tal de Melquisedeque é parecido com o nosso Senhor. E permanece sacerdote para sempre. Ele é dito sacerdote para sempre. Tem um salmo que fala isso. Tu és sacerdote eternamente, é isso que foi lido e cantado aí. Segunda ordem do rei Melquisedeque. Então as três leituras estão relacionadas hoje, na liturgia. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote. Agora ele fala de Cristo. Esse Melquisedeque se assemelha a Cristo e Cristo é superior a ele. Cristo, Deus eterno, é superior a um sacerdote que apareceu lá e recebeu o dízimo do Abraão. Quando surge o outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, Jesus não nasce de uma relação sexual, não nasce de uma relação carnal, como tem muita igreja aí dizendo blá 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 e dizendo que é errado. Está aqui, está aqui. Não nasceu de uma religião, de uma relação sexual, carnal. Mais um versículo para provar. Hebreus 7,16. Não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Ele foi gerado no seio de Maria. E Maria é a personagem mais importante que existe na Bíblia. Tem ninguém maior do que Maria. Nosso Senhor, claro, Jesus. Mas criatura, só criatura, ninguém é maior do que Maria. Jesus não é só criatura, ele é criatura Deus. A maior criatura criada, eufemismo, na face da terra está aqui, é Maria, que gerou o Filho. E não existe nada sem Nossa Senhora. Por quê? Porque se ela gerou o Filho. Quem é que ressuscitou ele? Mas ela gerou ele, então não tem ressurreição sem ela. Pronto. Não tem ressurreição, nem vida, nem nada. Nada, nem graça, nem sacramento, nada. Não tem igreja, não tem nada sem Maria. Porque ela gerou Jesus. Então, segundo a força de uma vida imperecível, por diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo é sacerdote para sempre. Ele é Messias, profeta, rei e sacerdote. Tá? São os 4 títulos maiores, né? Além de outros, filho de Deus, Messias, rei, profeta e sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, por quê? Comparando que esse tal aqui não tem nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem início de dias, nem fim de vida. Tira o pai e a mãe, porque Jesus tinha. Genealogia ele tinha, mas sem início de dias, nem fim de vida. É o que está muito claro no Evangelho de João. No princípio era o Logos, palavra, ele e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. No princípio, ele é o princípio sem princípio e um fim sem fim. Esse é Cristo. Então são leituras que você tem que refletir em casa. Você tem que ler, não é só chegar na igreja e ficar escutando, não. Como eu falei, né? A gente passa muito tempo no WhatsApp aí, o dia todinho falando besteira. Falar a mesma coisa séria, tudo bem. Se servir realmente para evangelizar, muito bom. Mas para falar besteira, né? Conte os minutos que se passa no WhatsApp aí dando mensagem que não tem nada a ver. Devia ver o evangelho e a palavra de Nosso Senhor. Estamos em tempos muito difíceis hoje. Tem uma névoa aí na terra, né? Uma doença que ninguém sabe de onde vem, de onde vai, e fica essa confusão aí de vacina, não vacina. Mas nós temos 2 armas muito fortes, né? Que só não usa quem não quer. Uma é ela aqui, Maria, e a outra é a Eucaristia, é o filho dela. Rosário e Eucaristia. Se quiser vencer essa tribulação aí, essa tentação, essa noite escura aí, esse barco no mar aí, querendo as ondas, querendo entrar, e Nosso Senhor está dentro do barco, falei, é com Maria e com a Eucaristia. É só rezar o terço, o rosário, adorar o Senhor e comungar. Porque senão, os tempos são difíceis. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Está em tua presença, vale mais do que o ouro e a prata.